continuando nossos estudos a respeito do golpe de 64, vale ressaltar que o presidente João Goulart, ele vinha sofrendo pressão por todos os lados. Ele vinha sofrendo pressão de setores do exército, de setores da sociedade civil e até de governos estrangeiros, especialmente o governo norte-americano, desde a presidência de John Kennedy, mas especialmente no governo Lyndon Johnson. Vale ressaltar a respeito do golpe de que o golpe de 64 ele só foi possível porque os militares descontentes com o governo Goulart, que viam no governo Goulart uma espécie de balanço de ensaio para um governo socialista, para um governo próximo, a Cuba, a China, a União Soviética, dentro daquele contexto conturbado de Guerra Fria. Vale ressaltar que esses militares só chegaram ao poder, só deram esse golpe porque tiveram apoio da sociedade civil organizada. Ou seja, não dá para nós, estudiosos, colocarmos o exército brasileiro como único responsável pela ditadura, como único responsável pelo golpe de 64. A sociedade civil organizada, ela é responsável também, e é ela que vai dar legitimidade para que esses generais tirem João Goulart do poder e assumam o poder. Que setores da sociedade civil que deram essa legitimidade, que apoiaram esse movimento contrário ao governo Goulart? Bem, com certeza são aqueles setores da sociedade civil mais à direita, setores mais conservadores, setores reacionários, setores que têm interesse na questão do capital, ou seja, o setor empresarial. Exemplo disso é a criação do Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais, o IPES, em 1961, logo quando João Goulart assumiu o governo, mesmo sendo um governo parlamentarista, e depois ele recupera isso num plebiscito em 63. Esse IPES, ele é como se fosse uma ONG, uma organização não governamental, mas é uma organização criada por empresários cariocas e paulistas, e que vai ter como interesse difundir uma propaganda anti-governo Goulart, através de documentários, propagandas, cartazes, folhetos, publicações, e vai buscar apoio financeiro no capital externo, dinheiro lá dos Estados Unidos e do empresariado brasileiro e da classe média alta brasileira. Vão ser muitas as madames e dondocas que vão doar joias para financiar o IPES. IPES que depois vai ser dirigido pelo general Golbery Couto Silva. Outro braço ideológico da sociedade civil que vai legitimar isso é a Igreja Católica. A Igreja Católica, ela, dentro desse contexto de Guerra Fria, ela temia um governo socialista, até porque governos socialistas pressupõem um governo materialista e ateísta. Então, a Igreja Católica ela vai empreender todo um apoio a esse movimento contrário ao governo Goulart, contrário aos interesses populares. E com isso, a Igreja Católica, já naquela época, uma instituição aqui no Brasil basicamente de classe média, ela vai convocar a classe média, principalmente lá em São Paulo, e vão marchar em 64. Vão sair lá da Praça da República e vão andar até a Praça da Sé, cerca de 500 mil pessoas, na chamada Marcha da Família com Deus, pela Liberdade.
exigindo a saída do governo Goulart, entendendo o governo Goulart como pró-comunista, imoral, ilegítimo, moralmente injustificado, anticristão, obviamente. E no final dessa marcha, que reuniu 500 mil pessoas, ou 500 mil otários, né, vai haver uma missa rezada por um padre americano. O nome dele aqui, ó, o Patrick Peyton, lá na Catedral da Sé. Então, a Igreja Católica, ela também é responsável pelo golpe militar e pelos 21 anos de ditadura militar, pelas torturas e tudo, e ela mesma vai sofrer com isso posteriormente. Vide o caso lá do Frei Tito, que foi torturado, né? Ou de outros membros da igreja, geralmente do baixo clero, que vão se alinhar com movimentos populares, né, mais à esquerda, e vão sofrer extrema violência do regime mais lá na frente. Então, nós temos essa sociedade civil dando esse apoio aos golpistas, aos militares golpistas. Nós temos a hierarquia militar quebrada com o evento lá da revolta dos marinheiros no Sindicato dos Metalúrgicos no Rio de Janeiro, em 64, aonde o governo Goulart ele não permitiu que esses marinheiros amotinados, cerca de 2.000 marinheiros de baixa patente, entre eles o Cabo Anselmo, o governo Goulart impediu que eles sofressem qualquer tipo de punição, e isso quebrando a hierarquia militar. Além disso, nós temos o governo Goulart enfrentando o Congresso, enfrentando os setores conservadores, propondo as reformas de base, mexendo na questão da reforma agrária, da nacionalização do petróleo e outras questões que desagradam aos setores mais conservadores. Além disso, nós temos uma operação norte-americana na costa brasileira, que é a Operação Brother Sun. Lá, né, o presidente Lyndon Johnson libera tropas para ficar no litoral brasileiro, preparadas para, caso houvesse um confronto interno aqui no Brasil, uma guerra civil, os Estados Unidos interviriam a favor dos golpistas, principalmente com combustíveis, que era um problema que os golpistas tinham, a questão de combustíveis, né, para os seus tanques, mas também com destroyers, mariners. Toda a estrutura militar americana estava na nossa costa, só esperando o conflito ser deflagrado aqui dentro. Ou seja, esse caldeirão ferveu tanto que bastava alguém se mover, tomar a dianteira para que tudo ruísse e o golpe se estabelecesse. E foi o que fez aqui o general Olímpio Mourão Filho, que pegou as tropas de Juiz de Fora em direção ao Rio de Janeiro, no dia 31 de março de 64. E logo essas tropas, nas ruas, foram se juntando a outras tropas, e João Goulart se viu obrigado a sair para Brasília inicialmente, e depois fugiu para o Rio Grande do Sul. A presidência foi dada como vaga, elegeram Ranieri Mazzilli, presidente da Câmara, como presidente, e João Goulart saiu em exílio para o Uruguai, dando caminho aberto para essa vergonhosa, né, esse vergonhoso golpe, esse vergonhoso governo militar, né, iniciado em 64 com o governo do general Castelo Branco. Até lá.